dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada. Hoje a gente está fazendo uma apresentaçãozinha diferente. A gente gravou o programa com JP Pereira, João Pedro Pereira, sobre categoria de base, um especial que a gente está fazendo sobre categoria de base. E o episódio com o JP a gente dividiu em duas partes. Então vocês vão assistir agora a primeira parte do episódio. A segunda parte os meninos já vão colocar aí na descrição abaixo aí, eu acho que o linkzinho. Então assistam o primeiro episódio aí. Depois partam para o segundo quando vocês tiverem tempo aqui no YouTube, que é para onde está indo esse vídeo. E a turma que está escutando aí nos agregadores de Spotify, não vai ter a descrição, obviamente, do link, mas já vai estar no agregador as duas partes. Então aproveitem aí, escutem esse debate importante sobre categoria de base. A gente sempre gosta de salientar isso no programa, nesse projeto da gente, que a gente quer discutir o esporte além das quatro linhas, que inclusive é o nome desse quadro. Então é importante a gente discutir categoria de base, discutir marketing, discutir estrutura do clube, porque tudo isso vai influenciar no centroavante que vai fazer o gol no domingo às 4 horas da tarde. Né? Então a gente acha que quanto mais a gente debater sobre o esporte, melhor. E é isso. Então eu espero que vocês gostem do episódio. Por favor, mandem críticas, deem o seu like aí, se inscrevam no canal, dá aquela moral também no Twitter, no Instagram, que é o @vozes da bancada. E espero que vocês gostem. E é isso aí, tamo junto. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje temos uma pauta especial, uma pauta que a gente gosta muito de falar, como o Luquinhas sempre trata aqui, a gente gosta de conversar para coisas além das quatro linhas, que é o nome do episódio. É o nome desse quadro que a gente fez aqui, além das quatro linhas, e hoje vai ser especial categoria de base. A gente quer fazer pelo menos 2 episódios sobre categoria de base do esporte, tratar como funciona a categoria de base do esporte, poderia estar melhor, estava pior, o que é que falta, enfim, tentar trazer um parâmetro da categoria de base do Leão para a galera. E convidamos hoje, temos dois convidados, temos Fernando Júnior, que é o administrador, o DM daquela Sport Clips, é o homem que faz a gente passar raiva rápido, o golzinho do Leãozinho sai, em 1 minuto o negócio já tá passando raiva, levou gol, o Maílson levou um O frango, homem que mais trabalha, viu? pisado. Kaique perdeu gol, tá tudo lá, passando raiva. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao programa, meu velho. Muito obrigado mesmo pelo convite. E saudações, tá com essa galera maravilhosa e saudações rubro-negras para todo mundo. Boa, boa. Da casa já temos Luquinhas, Lucas Bastos e Dudu, Eduardo Andrade. Luquinhas, dê seu boas-vindas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É um prazer estar aqui mais um, mais um bate-papo, né? Dessa vez falando sobre a nossa base, um tema que a torcida gosta muito, cobra muito no dia a dia. E a gente vai aprofundar aqui com o JP, trazer algumas questões importantes para a torcida se inteirar mais, né? Nosso futuro. É isso. Dudu, chegue mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e tratar de um assunto tão importante, né? Que é algo fundamental para o clube e que, com os anos, com o investimento, que traga mais retornos para a gente, né? Porque o esporte precisa disso também. Vamos nessa. Bora, vamos embora. E pra galera que tá vendo no YouTube aí, já tá vendo que o outro convidado é JP Pereira. É um homem que, JP hoje ele é analista da categoria de base do esporte. Ele participou muito tempo, ainda participa do Pod 45, ele tá indo menos, mas ainda vai no Pod, então o JP é conhecido da turma que gosta de bola aí. JP, bem-vindo, velho, valeu demais aceitar esse convite da galera para tratar sobre futebol, para ensinar a gente um pouquinho de futebol de base. E vamos embora que a gente tem umas perguntas legais para fazer para tu hoje. Eu que agradeço o convite, né? Muito mais do que vocês agradecerem minha presença, porque acho que vocês encontrariam até muita gente mais preparada do que eu. E acho que a gente está aqui para, mais do que eu falar, né, e tudo mais, a gente entender melhor um pouquinho do nosso contexto, do que está sendo feito, do que pode melhorar, do que já foi melhorado, né, e o que a gente pode esperar. Acho que é uma chave muito interessante para todo mundo. Acredito que a maioria que vai estar ouvindo aqui é torcedor, né? E aí entra muito no que você esperar, né, do futuro do esporte. Então, tem muita coisa boa aí para vir pela frente, tem muita coisa que
A gente precisa melhorar, né? Pouquinho, melhorar bastante em outras, mas estamos correndo atrás, estamos tentando. Aí a gente vai com uma pauta bem legal que tem aí. A gente vai debatendo sobre isso. Boa, boa. Então, antes da gente começar aquela sabatina para JP aqui, vamos lembrar a galera de dar aquele like no Twitter, no Instagram da turma, que é o @Vozes da Bancada, no Twitter e no Insta. Então, chegue lá, mande seu direct, dê seu like. Também nos agregadores de podcast aí, o Luquinha sempre comenta que tem uma estrelinha lá, que você tem que dar os 5 estrelas, divulgando cada vez mais a gente. Como vocês viram, eu não tenho porra nenhuma em rede social, o negócio é com o Luquinha, eu só faço dar o recado aqui. Então, e YouTube também, que a gente agora tá no YouTube. No YouTube é o Voz da Arquibancada. A gente nem sempre vai fazer live, por agenda, enfim, compromisso da galera, mas a gente vai estar sempre gravando e colocando o vídeo no YouTube. Esse, inclusive, vai ser assim. Então, vai estar nos agregadores, vai estar no YouTube e vamos embora. Luquinhas, antes de a gente começar a sabatina, tem um quiz, né? Hoje trouxesse um quiz pra galera aí. O Luquinhas está sempre fazendo isso, 3, 4 perguntas aí pro episódio. Traz teu quiz aí, vamos ver se a turma entende de Leãozinho. É o quiz do Vozes, pra gente fazer aquela interação, dar uma quebrada de gelo, né? Como eu costumo falar, antes de realmente ir para a pauta do programa. E hoje, em homenagem aos nossos artilheiros, principalmente os nossos artilheiros do time atual, né? Que vem sendo tão criticados. Eu separei 3 perguntinhas aqui envolvendo gols, artilharias e por aí vai. E aí a primeira pergunta, eu acho que é fácil essa daqui, eu acho que vocês vão lembrar, até porque é algo que ficou marcado. Quem foi o artilheiro do Sport na Copa do Brasil de 2008 e com quantos gols? Porra, a quantidade de gol, vou lembrar nem a pau, velho. Quantos gols, velho? Eu acho que o artilheiro foi Bala. Ele fez... Foi Bala? Não foi não, porra. Foi Não não, bala né? não. Romerito, pô. Romerito. É, Romerito. Romerito. Ele fez 3 no Palmeiras. Ele meteu gol Romerito, eu acho que ele fez 7 gols, velho. na segunda fase, 4. Quase. Eu acho que ele tem 6, velho. Acertou. 6 gols. Eu disse 6 aqui, né? Fala 6, Foi, ele foi, viu. seis. Eu não escutei, Foi. JP. Roubei JP, então. Falou cedo, né? Ficou empatado com Edmundo, 6 Mas gols. foi chute total, viu? É porque eu contei com o gol na final, porque ele não jogou, tá? Então, ele faz 3 no Palmeiras, ele faz um, acho que no Brasiliense. Faz no Brasiliense. Talvez ele tenha guardado um no Imperatriz, na volta, no jogo da volta. Dos No Vasco- grandes, no Vasco ele não só fez faz. contra o Palmeiras. No Vasco ele não faz, no Corinthians ele não joga. Talvez ele tenha feito 2 no Brasiliense, então. Por aí. Foi 4-1 também, né? Não lembro. Vai, manda outra. As outras duas aí vocês vão ter que ser muito bom de memória. Eu fui por um caminho mais difícil, mas é também para resgatar a história rica do esporte. Quais foram os jogadores que passaram pelo esporte e foram artilheiros de Copa do Mundo? Essa é fácil, vou deixar pra Dudu. Aí eu acertei a outra, essa eu deixei pra Não, Dudu. teve um atacante. Eu esqueci o nome dele, ó. Rodney São Wallace. 2. Eu tô lembrado nenhum. Mas eu não estou lembrado, velho. Puta que pariu, Tá velho. lembrado, mas não tá lembrado, né? Velho. Tu tá lembrado, mas esqueceu. É o bom e velho, não sei, né? Não, tá na ponta da língua, meu irmão. E aí, alguém arrisca? Fernando sabe não. Eu faço a mínima ideia, velho. Faço a mínima ideia. Porra, nos episódios passados, as perguntas foram mais fáceis, velho. Um é Vavá. É Ademir, Vavá. Certo. Isso. Ademir e Vavá. E Vavá. Eu ia falar Ademir, velho. Na Copa de 50 e Vavá na Copa de 62. E não só artilheiro, né? Mas não só com passagem no esporte, mas formados na base do esporte. Formados na base do esporte. Essa- Já entra na... Essa é Eu uma. tenho- Eu tava esses dias até debatendo. Esses dias, na verdade, foi em janeiro, conversando com o assessor da base do esporte, o Wesley. Até um abraço aqui. Que ele me mandou o press kit, né? Que o esporte manda ali para as transmissões e tudo mais.
E tinha essa informação, né? Que o Sport é o time que mais formou artilheiros de Copa do Mundo, né? Com exatamente esses dois. E essa estatística foi levantada por um podcast que eu fazia parte lá em 2018, né? O Esporte Loucura Geral. Deixa um abraço, é um grande grupo que até hoje eu tenho. E aí, na época, o pessoal estava acompanhando aquela campanha ali, que depois foi aí acarretando no rebaixamento, a turma largou. Ficou com raiva, e aí veio política no meio, e aí, enfim, teve tudo isso naquele ano ali, mas essa informação aí foi um grande achado da turma. Eu acho que foi Rafael Magalhães e Lucas, que faz parte da torcida organizada da Fusarca, no Ceará. Acho que foram os dois que... Leãozinho é muito gigante, pelo amor de Deus. Aí depois o cara não sabe porque o Rubro Negro é doido. Deu pra ir, porra. Real Madrid é o caralho, porra. É Ademir Vavá, porra. Eu ia falar exatamente isso. A gente entra para discutir com o madridista, com o culé da vida e bota pau na mesa e pronto, meu amigo. A gente carta pesada, carta pesadíssima. Pesadíssima. Meu Deus. E para fechar... Kaique. É foda. É foda. O contraste hoje é muito grande. E para fechar, quero saber se vocês sabem quem é o maior artilheiro da história do esporte. E com quantos gols? Os gols eu acho que vai ser mais difícil. O gol vai ser foda. Mas quem é o maior artilheiro da nossa história? Quem é o cidadão eu sei. Agora gol... Chute aí, mande aí o nome do cara. Passaia. Exatamente. Passaia. Agora gol, vamos dar uns 140 alguma coisa. 130. Google, né? O velho Não. Google, né, ladrão? Pra cravar isso aí é porque pesquisou. E aí, Fernando? Arrisca? Rapaz, tô leigo nesse negócio de história do esporte. Pra sair, eu acho que o segundo é Leonardo. Não, o segundo é Djalma. 161 gols. Traçaia fez 202 gols com a camisa do Sport. É gol pra cacete, meu velho. 202. Quase que eu acertava, velho. Djalma, quantos anos de esporte ele fez? Ficou? Eita, há quanto tempo eu não lembro. Agora eu te peguei, olha aí. Pegou. Eu acho que trazer na próxima. Eu acho que ele passa uns 8 anos. 8, 10 anos, eu acho. Leonardo, fez quantos gols, Leonardo? O Dudu. Djalma tem 161, acho que o Leonardo tá na casa de 150, 140, acho que não sei, Leonardo, realmente não sei. Léo, eu tive o prazer de conhecer Djalma, velho. Eu conheci Djalma. Djalma era conhecido do meu pai. Ficava sempre ali na ilha, no Barutene, jogando dominó com a turma. Muito forte. Muito forte, velho. Dominózinho ali com a turma. Ele jogou em Portugal, né? Ele jogou, acho que não sei se foi Porto, enfim. Ele joga em Portugal. Ele sofreu um acidente, ele tinha, acho que era os 2 dedos, assim, ele tinha perdido o dedo no acidente, ou uma doença, uma coisa assim. Cara, gente boa demais, velho. Contava história demais da época. Aprendi muito com o velho Djalma. Ele morreu, acho que ele deve ter uns 10 anos, eu acho. Talvez um pouco menos que isso. Só para fechar aqui o quiz e trazer a informação precisa, o top 5 do esporte: Traçaia, 202 gols em primeiro, Djalma, 161 gols em segundo, Leonardo, 133 gols em terceiro, Luiz Carlos, 108 gols em quarto e Naninho, 105 gols em quinto. Esse foi o quiz do Vozes. Eu falei 131, mas pensando em Leonardo, na verdade, né? Beleza. Que foi 133. Mas foi, 133. Não, foi, a gente sabe. É porque eu tenho uma lembrança de um artilheiro do esporte ter 130 e poucos, entendeu? Eu Era não sabia Leonardo, exatamente quem era. Acho que... E Leonardo tá mais na memória, né? Recente, pois é. Essa camisa, pô, pelo amor de Deus. 2000. Eu acho que se Kaique fizesse 2 anos de contrato com o Sport, ele faz 133 gols perdidos fácil. Não, fácil. Essa meta aí ele vai cumprir rapidinho, porra. Pelo amor de Deus. Em 3 jogos ele já tem uns 20, porra. Pelo amor de Deus. O homem é a máquina de perder gol. Vamos embora. Vamos começar esse programa agora. Vamos começar a PRA JP aqui. A galera que tá ouvindo no Spotify aí, a gente vai começar. A ediçãozinha vai ser diferente de novo. Tem aquela musiquinha, né, Dudu? Então, a gente tá acostumando ainda a trazer o programa pro YouTube e dividir com o Spotify e tal, mas agradecer a galera que tá ajudando a gente aí. Tem os bastidores da gente que a turma ajuda.
Então, mandar um abraço para todo mundo e sem vocês, mais uma vez, esse programa não ia sair nem a pau. Então, vamos começar. Luquinhas, abre as perguntas. Faz a primeira para JP aí. Eu queria que JP ele começasse a se apresentar, né, para a torcida. Muita gente já conhece o homem, muita gente já acompanha o trabalho dele no podcast, nas análises, e agora como funcionário mesmo do esporte. E eu queria que o JP se apresentasse como foi a trajetória dele como analista, chegando até o clube, e como é o trabalho dele hoje dentro do esporte. Então, vamos embora. Eu sou o João Pedro Pereira, tenho 24 anos, curso hoje Educação Física, né, na Universidade Federal, mas antes cursei 6 períodos de Engenharia Civil, né, e aí estava nesse tempo de engenharia, acabei vendo que não era a minha praia e larguei, pensei, né, de cara já sabia que queria trabalhar nesse meio esportivo, pensei aí no jornalismo, mas naquele momento, quando eu olhava para o meu futuro, né, comecei a me ver trabalhando na parte mais prática, né, no dia a dia do futebol, que é minha grande paixão, nossa grande paixão. Né, e aí percebi que, de fato, tinha que correr para uma parte mais técnica da coisa. Né, e aí, por isso, optei por educação física, fiz a troca de curso, isso em 2018 para 2019, né? E aí em 18 eu começo descubro a análise de desempenho, né? Acho que dá para a gente tratar assim, lógico que antes de 2014 já existiam analistas de desempenho no Brasil, mas era um negócio muito escasso, né? Muito específico ali, um ou outro dentro de um clube que ninguém nem se falava disso. Mas em 2014, com o 7-1, né, que fez a gente olhar para dentro, olhar o que estávamos fazendo de errado naquele momento, né, e buscar atualizar os nossos conhecimentos, né, documentar os nossos conhecimentos, o que fazíamos no nosso futebol. E aí a profissão do analista de desempenho veio a se tornar mais democrática, mais comum, mais conhecida pelo todo. Né? E aí, em 2018, encontrei na análise uma forma de entrar nesse meio. Né? E aí, a partir de 2018, já com criação de conteúdo, de análise táticas, né? Passei a criar muito nas minhas redes sociais, principalmente no Twitter, alguns sites, né? Passei nesse meio tempo, até chegar no podcast 45, que dá para dizer que foi minha primeira casa assim de forma remunerada, né? A falar de futebol, a levar o meu conteúdo para lá. E aí, depois disso, né, passei a prestar serviços de forma freelancer para clubes, agentes, atletas. No ano passado, pouco antes do esporte, né, tinha recebido também um convite do Náutico, da base do Náutico. Estava fazendo serviço para o clube de Série B, né, o Remo. E aí o esporte apareceu, né, me fizeram o convite inicialmente para ser analista, né, e auxiliar técnico do Sub-14 nesse primeiro momento, no qual eu entrei, mas logo ali no primeiro momento da entrada, né, já passei a auxiliar, né, de algumas formas na análise para o Sub-15, Sub-17, né, e aí desde então, agosto do ano passado, né, daqui a pouco fazendo um ano aí de casa, e aí hoje já, né, vou transitando ali como analista, dá para dizer que é analista da base como um todo, né, transitando ali entre uma categoria e outra, né, maior parte do meu tempo com foco no Sub-14, mas vou me colocando sempre à disposição, né, ali para o que o esporte precisa e entende como papel do analista, como meu papel lá dentro, sempre buscando agregar. Então, em resumo, né, essa é a minha trajetória e chego até aqui dessa forma. Boa, boa. Então, já conhecemos quem é JP. Deixa eu... Uma curiosidade agora que ele falando aqui me surgiu. Jota, tu tem interesse em ser treinador algum dia? De trabalhar na beira do campo mesmo, ficar ouvindo xingamento e tal? Hugo, no momento em que eu já mencionei que eu cursei engenharia, né, e quando vinha nessa mudança de curso, eu me fiz a pergunta de quem eu queria ser a partir do momento em que eu ouvia as coletivas de imprensa, né, sempre saindo ali do estádio, sempre estava com o meu radinho ali, e sempre gostei muito de ouvir as coletivas de treinadores. E aí eu me perguntei se eu queria ser quem respondia ou quem perguntava.
né? E a partir do momento em que eu encontrei essa resposta para mim mesmo, e aí no caso seria de quem responderia, foi que eu disse, eu quero ser treinador, né? E aí vou seguir esse caminho aqui para isso. Mas, né, chegando no momento em que me encontro hoje, cada vez mais eu tenho me encontrado e tenho me visto mais na função de analista, né? Seja analista de desempenho, seja analista de mercado, que é uma área que eu passeio e gosto muito também, né? Então, hoje, posso dizer que essa ideia de ser treinador ficou um pouco mais para frente, né? E aí, nesse primeiro momento, eu pretendo seguir uma carreira como analista, e aí, mais no futuro, né, quem sabe, a depender da trajetória, reavaliar se eu permaneço, né, como analista ou se eu faço a transição para a parte técnica. É até bom, JP, que você pega uma base, né? Acredito que funciona dessa forma. Você faz uma base sólida ali para depois você migrar realmente para comandar uma equipe e por aí vai. Isso. E o analista de desempenho na categoria de base, eu vejo muito como um segundo auxiliar, né? Por mais que a gente tenha, vamos para jogar, vamos ter que analisar adversários ali e tudo mais, mas eu acho que essa análise de dentro, né? Análise do próprio elenco, análise de onde os meninos, a gente tem que entender que base é formação, né? E a gente vai debater sobre isso, mas falando especificamente do campo, tem mais alguém ali dentro observando, acompanhando o treino, né? Eu faço questão de estar presente em todos os treinos, todos os dias, né? Eu não sou aquele analista que fica em casa ou numa salinha, no computador. Não, eu faço questão de todos os dias estar presente no treino, né? Tá acompanhando, tá sabendo tudo que está acontecendo, tá registrando ali, né? E daí, a partir disso, né? Poder trazer a parte da análise também, né? Mas não somente, não é um cara que está excluído do processo, né? Mas é um cara que está ali também dentro e agregando ao processo. Boa. Vamos seguindo. Dudu, vem com tua pergunta para Jota. Queria saber se existe a preocupação de, além de formar o atleta, existe também a preocupação de formar o cidadão. Se fora de campo vocês têm um acompanhamento, tanto escolar quanto de vida mesmo em si. Essa questão mesmo, fora de campo também. Se vocês também estão junto dos atletas. Deixa eu só complementar aqui, rápido, JP, Pode falar. que a gente já viu alguns casos no esporte de jogadores que tinham muita qualidade e que, por algum motivo, se perde no meio, né? Assim, o menino não tem a cabeça boa. A gente sabe que, às vezes, a vida de jogador de futebol vem, quando vem muito de baixo, de uma classe social bem difícil, assim, às vezes, pô, o menino não tem pai, não tem mãe, o boy não tem comida em casa, então, assim, o clube tem que trabalhar isso, porque às vezes você vê, não quero nem citar nomes aqui, mas a galera já imaginou alguém e se perde aí no caminho, o cara quer craque, todo mundo vê que joga muita bola e o boy enlouquece, velho, assim. A gente sabe que vida de jogador é uma coisa, estrelismo é muito grande, né? O cara, porra, um Ciro da vida, por exemplo. O Ciro subiu, estreou, fez um gol no Ipatinga, no outro dia era o novo craque da ilha, porra. Então, assim, se o cara não tiver uma cabeça minimamente centrada, pro boy enlouquecer é 2 cliques. Então, acho que cabe muita pergunta exatamente por isso, para tratar o menino, para ele é um ativo do clube, né? Tem que ser cuidado. Aí não só essa questão psicológica também, mas também questão de estudos, se tem uma preocupação, um contexto geral, né? Extra-campo. Ou fora das 4 linhas, no caso, né? Uhum. Total. Hoje, a gente, dentro do esporte, né, a gente está buscando documentar todos os nossos processos, né? E dentro principalmente do sub-14, mas da base como um todo, o documento de objetivos da categoria, o primeiro ponto desse documento é formar o cidadão, né, antes de formar o jogador de futebol. Porque não adianta a gente captar, formar, fazer o novo Neymar, o novo Pelé, o novo que for, se no dia a dia ele não vai ser um cara que chega em casa e respeita a mãe, né? Se chega em casa e respeita ali o companheiro ou a companheira, ou respeita os amigos em campo, os companheiros em campo, né? Não vai adiantar o cara ter a maior qualidade, ser o maior decisivo, o maior artilheiro do mundo, se esse cara no dia a dia, né, não souber se portar, não tiver um perfil, né? E aí dentro do perfil de atleta do esporte,
além da qualidade técnica, o lateral tem que saber cruzar, tem que ir de uma área a outra, tem que defender, tem que saber linha de... Tem, lógico. Mas antes disso tudo, ele tem que ser um cara que está dedicado na escola, né, que vai ajudar nesse crescimento cognitivo, que é importantíssimo dentro de campo. Né? Ele é um cara que tem que ser bom de grupo. Então, tudo isso a gente cobra, e dentro, né, dos processos do esporte, hoje o esporte tem assistente social, né, que cuida de toda essa área de acompanhamento escolar. Então, a cada semestre, né, os atletas precisam apresentar ali, os que não moram no esporte, digamos assim, precisam apresentar comprovante de matrícula na escola, né, e logicamente, ter o acompanhamento, unidade a unidade ali, se aquele cara está indo para as aulas, se aquele cara está fazendo as provas. Né. A gente tem hoje um grupo de psicologia, né, à frente com a doutora Ariane, mas com pessoas designadas para cada categoria, né, no sub-13, no sub-14, que treina lá no auxiliar. Tem um grupo de psicólogas e psicólogos que vão estar ali, que se revezam durante a semana, né, e, poxa, hoje aquele menino saiu um pouco da linha no treino, né, entrou de uma forma um pouco mais agressiva, e aí no momento que isso acontece, eu posso citar até semana passada, né, no início do treino, um atleta estava de cabeça um pouco mais quente, né, e entrou de forma bem desnecessária, um pouco mais acima da média, assim, em outro companheiro, e no aquecimento mesmo, né, quando eu observei aquilo, eu já chamei ele, conversei, hoje o seu treino não vai ser em campo, hoje pode ir ali conversar com a psicóloga, né, porque claramente isso aqui não é o normal, né, e é um atleta que não costuma fazer isso, né, então o que é que está acontecendo? Você está passando por algo, está passando por algum momento mais difícil, né? Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para lhe ajudar. Vou tentar ajudar aqui. Quero ser mais do que seu treinador. Quero ser um amigo que você pode, né, contar se estiver passando por um momento difícil, mas acima de mim. E aí essa multidisciplinariedade é bem importante, né? Ter assistente social, né? Não só o treinador ser o centro, mas eu acredito que o bom treinador é aquele cara que também que sabe delegar, né? Então, vai ali, conversa com a psicóloga, passa o que está acontecendo para ela, e talvez ela vai saber vai poder dizer melhor como portar, como ajudar naquele ponto, né? Então, hoje, a formação do cidadão, né, eu digo e acredito que dentro do que o esporte pensa, para a formação de atletas, a formação do cidadão vem acima da formação do jogador em si. Massa. É importante porque, como eu falei antes também, você tem que ver que são crianças, né? Assim, um sub-14 da vida, um espirrado de 12, 13 anos jogando bola, é criança, porra. Esse menino você tem que olhar, você não pode olhar, tratar um menino de 12 anos como você trata, sei lá, Everton Felipe. Só posso dar o exemplo de um menino que é da base também. O menino tem 12 anos, esse menino tem que ser... O futebol tem que ser, entre aspas, uma brincadeira ainda. Eu conheço, tenho um irmão de um grande amigo meu, de Guilherme, abraço Billy, que é Heitor, que hoje Heitor, ele era do Santa, Heitor hoje tá no Flamengo, o Flamengo veio aqui, pegou o menino. Heitor acho que Heitor tem 14 anos. 14 anos. É 14, Heitor? Exatamente. Categoria... Heitor tá no Rio, tá no Flamengo, e a gente conversava muito, enfim, com esse Heitor desde que nasceu, e é uma criança, pô. Você vê que o menino é uma criança, pô. As ideias, as brincadeiras fora do campo, é uma criança, tem problema de escola e leva esporro da mãe em casa, enfim. É criança e você tem que tratar como criança. Essa régua de tratar como criança, mas tem que ser jogador, tem que ser bem feita para não atrapalhar. Toda uma expectativa que é gerada em cima ali de uma criança, né? E aí você vê hoje o próprio Heitor, logicamente, por ser 14 anos, por ser da categoria que eu faço parte, então vi bastante, queria muito que estivesse aqui no esporte, né? Mas eu também, o irmão dele também, porra. De muita qualidade o atleta. E você já vê, né? Um menino de 14 anos que hoje não sei exatamente como ele está lá no Rio, mas, né, não só o Heitor, mas muita gente lá e muita gente aqui no próprio esporte. Temos
muitos atletas de vários e vários outros estados do Nordeste, né, que estão aqui, que às vezes mora com o empresário, às vezes mora numa pousada que os pais, com muito suor, né, hoje a gente sabe que nada está fácil financeiramente falando, né, e os pais ali com muito suor trabalham para bancar o menino ali em outro estado, né, e no fim do dia é uma criança de 13 anos, que mora com alguém, entre aspas, né, desconhecido, que é cuidado por pessoas que ele conheceu ali no momento que chegou. Porque pensa, a gente vai para uma competição ali e observa um menino bom em Alagoas e não, traz esse menino para o esporte, vai atrás, massa, joga bola, ok. Mas com quem esse menino fica aqui? Como esse menino fica aqui? Até 13 anos, né, o esporte não pode nem alojar. O alojamento só é legal pelo clube, né, a partir dos 14 anos. Então, alguns atletas, né, sub-14, sub-15, 17, já moram ali no alojamento do esporte. Então, é o esporte que leva para a escola, é o esporte que faz a matrícula, todo dia entra no ônibus do esporte, desce na escola, volta para casa e almoça no esporte, lancha, janta no esporte, dorme. Mas e quantos não tem isso? Mas e quantos acabam o treino aqui no esporte e vão voltar, sai da ilha ou sai do CT para voltar lá para Jaboatão ou atravessar a cidade e sozinho de ônibus, e no fim do dia são somente, né, crianças, adolescentes de 13, 14, 15 anos, que ainda pensam em brincar, que estão se conhecendo ali, que estão descobrindo o que é namorar, né? Então, tudo isso influencia, né? Tudo isso são coisas muito importantes, e às vezes até mais importante do que a própria qualidade técnica ou tática, né? A formação do ser humano é aspecto primordial e o esporte tem plena consciência disso. Boa, Se um processo para um jogador profissional na hora da adaptação dele, principalmente um estrangeiro, né, que a gente bate muito nessa tecla, é difícil. Imagina para uma criança e um adolescente que ainda está em todo um processo de desenvolvimento. Então, realmente é muito importante o clube fazer essa parte, né, que a gente estava debatendo aqui agora. É isso. Vamos seguir com o Fernando agora. Fernando, tira do mudo aí, traz tua pergunta para JP. Não é nenhuma pergunta, é mais um comentário sobre isso que meu querido João estava falando, que não só ele, mas como o esporte em si, né, apadrinham esses jovens, né? Lembrei aqui, enquanto o João estava falando, de um jogo do Sub-14 e a forma como esses garotos comemoravam, não só com o João, mas também com o treinador, de forma como se eles estivessem brincando numa partida. Querendo ou não, isso é importante, porque esse apadrinhamento vai ajudar bastante eles lá na frente. Não sei se João tem essa visão também, mas foi o que eu vi mediante uma simples comemoração. Uma simples comemoração dessa garotada. É isso, Fernando. Acho que esses meninos, a primeira coisa que o futebol tem que ser para eles, tem que ser uma diversão, né? Acho que todo mundo aqui gosta, já quis um dia, né? Como se diz, todo brasileiro um dia já quis ser jogador de futebol, né? Então, a gente tem isso porque a gente nasce, a gente ganha uma bola e a gente ama aquilo, a gente gosta daquilo, a gente gosta da arquibancada, né? Então, a gente sempre estimula nesses meninos que eles joguem com felicidade, né? Eles joguem para se divertir, né? Eles joguem sabendo que estão ali com amigos, né? Porque, antes de tudo, no final da noite ainda são crianças, né? Ainda são jovens, ainda são adolescentes que têm que viver coisas de crianças, que viver coisas de jovens, coisas de adolescentes. É isso. Eu vou invadir o espaço de vocês aqui, vou perguntar uma para Jota. JP, a gente fala muito em categoria de base, sempre comenta sobre, obviamente, revelar atletas bons e tal, mas sempre se comenta muito também sobre título, né? Pô, a categoria de base, sei lá, o sub-20, sub-18, sub-17 ganhou. Porra, vamos ver se tem um menino bom ali. E eu pelo menos tenho essa impressão que não necessariamente uma coisa está ligada à outra. Às vezes, porra, o time é organizado, mas que individualmente não vai ter ninguém que desponte para um profissional com muita qualidade. Então,
como é que o clube, tu e o Sport veem hoje essa relação de revelar jogador, formar o atleta, mas que tem que ser campeão ou não precisa ser campeão? Se existe esse equilíbrio no clube, como é que funciona isso para vocês lá dentro? Perfeito. Eu entendo que não necessariamente você só forma sendo campeão, ou se for campeão todo mundo é bom, se não for campeão todo mundo ruim, ninguém presta, dispensa e traz outros, mas também entendo que dá para você, não são coisas que precisam viver separadas e nem coisas que dependem unicamente uma da outra, mas eu acho que dá para você ter um equilíbrio entre as duas. Eu acho que você, assim como no profissional, tudo tem que ser tratado como contexto. Por exemplo, eu sei que quando o esporte joga uma Série A, não entra para ser campeão. É lógico que eu quero que o esporte faça uma campanha digna, conquiste uma vaga na Libertadores, quero que o esporte ganhe as 38 rodadas. Mas eu sei que não é assim que funciona. Eu sei que primeiro vamos buscar os 45, depois, 45, vamos dá para buscar uma Sula, dá para ir um pouco mais além, tá, talvez aqui dê, talvez não dê. E acho que dentro da base também funciona dessa forma, né? Acho que formação, então, o primeiro grande e principal objetivo tem que ser formar, mas eu acho que você também forma vencendo, né? E aí a gente também forma campeões. Acho que o atleta que tem que vestir a camisa do esporte no profissional, por mais que tenha 20, 21, 18, 25 anos, o atleta que veio da casa, ele tem que acostumar, ele tem que saber que está em um dos maiores clubes, um grande clube do país, em um dos maiores do Nordeste, em um dos maiores do estado, né? E ele tem que entrar sempre visando ganhar. Ele tem que entrar sempre, e a gente sempre no dia a dia, né, trabalha dessa forma. É comum falar que, poxa, numa leva aqui de bons atletas, né, num grupo, você não vai ter um grupo que, vamos dizer, você tem um elenco de 30 pessoas, né, a gente gosta de trabalhar sempre os elencos com 3 por posição, então ali 30, 35, talvez esses 35 não virem jogadores de futebol profissional, né? Mas ali dentro do caminho você vai ter que ter dois que talvez não tenham tanta técnica, mas tem um pouco mais de força, e aí você vai dar uma sustentação. Poxa, eu vou ter aqui um volante que vai segurar um pouquinho mais, mas, poxa, eu tenho um camisa 10 que eu vejo muita projeção nele. Esse cara tem projeção de mercado, esse cara tem projeção de chegar no profissional e jogar e ser vendido, e gerar ganho técnico, e gerar ganho financeiro para o esporte, porque aquele mercado X ou mercado Y vai estar de olho no estilo de jogo dele. Poxa, então, por que eu não tenho um time, né, que seja montado? É lógico, eu não estou dizendo que vou pegar 9 perebas e deixar um jogar. Não é isso. Mas eu posso ter 2 ali que vão dar um pouco mais de sustentação para esse meu 10, para o meu 9 ali brilhar um pouco mais e aparecer um pouco mais para o mercado. Eu acho que um time com o perfil do esporte, que na minha visão tem que ser um time formador e não comprador, precisa equilibrar bem isso. Entender que, poxa, eu vou entrar no Brasileirão para ser campeão? Talvez não, ou talvez sim, como a gente já teve a geração ali de 2016, que chegou na final da Copa do Brasil, a geração do Sub-17 desse ano, que foi, né, até ali a semifinal e ganhou do Super Palmeiras, né? A gente dá para tratar assim, um Palmeiras que é base da seleção brasileira, com jogadores com multa de mais de 300 milhões, né? Então, poxa, foi eliminado aqui na semifinal, o trabalho foi ruim, mas eu ganhei do América de Natal, eu ganhei do Corinthians, fora joguei muito bem, em casa dominei o Corinthians, ganhei do Cruzeiro, né? Classifiquei em cima do Cruzeiro, vim contra o Palmeiras, fiz 2 jogos bem interessantes, bem bons, na verdade. Para mim, o placar do jogo da Ilha, né, na verdade, o jogo aconteceu no Arruda, não foi nem condizente com o que foi, de fato, a partida. Na volta, ainda consegui uma vitória. Poxa, dá para tratar que isso não foi bom porque eu não fui campeão, porque eu não cheguei na final? Na minha visão, não. Na minha visão, fizemos uma ótima campanha. Queria ser campeão? Claro. Lógico que queria. Né? Mas não deu, né? Não deu, mas o processo de formação, o processo de fazer com que esses atletas vivenciem esses grandes jogos, essas grandes noites,
para mim, foi bem feito. A gente teve um time que, dentro de casa, né, dominou e conseguiu se impor, né, contra grandes adversários, fazendo gol, marcando pressão alta, em determinado momento do jogo, sabendo se fechar um pouco mais e ter uma defesa sólida, sem abdicar de jogar, porque mesmo com um placar sobre o Cruzeiro, sobre o Corinthians, a gente ainda quis ter a bola, quis jogar, quis criar mais chances, teve mais chances, né? Então, assim, eu acho que uma coisa não depende da outra exclusivamente, mas são coisas que podem sim ser trabalhadas em conjunto, e acho que o Sport consegue trabalhar isso muito bem. Essa geração 2006 que a gente tem foi uma geração que no ano passado foi campeão do Pernambucano, né? Geração que hoje tem 16 anos, aí tá vivenciando o primeiro ano de Sub-17. A gente tem uma geração que foi campeão pernambucana, foi campeã da aldeia, que hoje é uma competição mesmo acontecendo aqui em Pernambuco, é uma competição de nível nacional. A gente teve ali jogos contra Ceará, contra Fluminense, contra Fortaleza. Né? Então você começa a vivenciar isso dessa forma. Poxa, talvez se a gente não fosse campeão, e aí o Sub-14, o Sub-13 pararam nas semifinais, eu posso dizer que o trabalho não foi bem feito? Não, a gente conseguiu obter êxito no momento em que a gente consegue fazer com que os atletas vivenciem isso, né? Cheguem nesse nível de disputa, cheguem nesse nível de competição, né? E aí dentro de coisas muito contextuais, né? De um jogo, de um dia. Né? Eu falo pelo próprio Sub-14, em que eu fiz parte, onde saímos na semifinal da Aldeia Cup nos pênaltis, de um time que vinha de 5 jogos seguidos, né? Porque jogamos no domingo a final do Recife Bom de Bola, sendo campeão na Arena. Na segunda, estreia na Aldeia, virando contra o Palmeiras, um jogo que começamos bem, levamos um gol de falta, mas viramos para um 4-1 contra o Palmeiras. Depois, um bom jogo contra o Vila Nova, um bom jogo contra um projeto que tem no Piauí, que é o Atlético Piauiense, que é um bom projeto de base. E aí, na semifinal, contra o SCA Brasil, que é um time hoje comandado por Edmilson, aí pentacampeão, é um grande projeto. Fizemos um grande jogo, tivemos um atleta expulso na reta final, estávamos em um campo que não teve energia, não estava com energia, já estava próximo do fim do jogo, né? Já quase 6 horas da noite, aqui em Recife, 6 horas da noite, 6 horas da tarde já é noite, né? Já está escuro como noite, não tinha refletor, levamos um gol que até hoje eu estava na beira do gramado, não sei como foi o gol que levamos, né? Porque já não tinha energia, e fomos eliminados depois disso nos pênaltis. Né? Então você sofre um gol sem energia, tem um atleta expulso, né? E aí eu vou dizer que esse trabalho, não estou dizendo porque foi o meu trabalho, não. Estou trazendo aqui a realidade do que vivenciamos. Eu vou dizer que esse trabalho não foi bem feito, e aí quando os atletas sobem para o Sub-14, para o Sub-15, temos muitos atletas que estavam naquele time que continuam no Sub-15. Né? Que estão lá jogando, que estão lá vivenciando, que estão lá disputando, que vão jogar o Pernambucano. E atletas que estavam no Sub-14 ano passado, que esse ano já está compondo o elenco do Sub-17. Né? Então, assim, o trabalho está sendo feito. Né? Não foi campeão. Não fomos campeão da aldeia. Dentro de 4 categorias, o Sport conquistou uma, chegou em outras 2 semifinais. E aí, na minha visão, esse é um trabalho bom. Esse é um trabalho interessante. Esse é um trabalho que está no caminho certo. Né? Então, acho que a gente precisa entender e pontuar dessa forma. Lógico que o resultado é importante, e aí, né, quanto mais acima, mais esse resultado vai sendo mais importante, mas eu acho que a formação tem que ser sempre o primeiro e principal objetivo. Concordo plenamente. Eu acho que todo mundo aqui concorda. Pelo que eu conheço dos meninos aqui, acho que todo mundo tem essa mesma visão. Vamos seguir nas perguntas. Luquinhas, voltou para tu. Queria só primeiro pegar um gancho da fala de JP sobre essa campanha do Sub-17 e parabenizar não só o trabalho dele, de toda a comissão também, que ele falou que auxiliou bastante, mas o trabalho de Otávio, que quando eu vi a contratação de Otávio, o Sport tirando ele lá do Náutico, sabe, foi tipo uma contratação, porque assim, eu acompanho o trabalho. Sabe aquele jogador que quando vem pro profissional você diz, pô, o time vai melhorar pra caramba agora. Eu tive a mesma sensação com o Otávio quando foi contratado para a base da gente, porque
fez um grande trabalho no Náutico, e aí eu vi que a gente estava trazendo também um grande profissional. E aí, a pergunta que eu vou fazer para a JP agora é em relação a modelo de jogo. Se hoje no esporte tem essa visão, ou se já é colocado em prática, da base ela ter um modelo de jogo que seja o mesmo do profissional, ter uma linha como se fosse uma linha de produção, sabe? De uma empresa. E aí você replicar o que é feito no profissional para a base ou da base para o profissional, como a gente viu muitos anos ser falado. Não estou comparando qualidade, não estou comparando estrutura, mas assim, a ideia lá no Barcelona, onde falavam muito que a base joga com o mesmo modelo de jogo, o mesmo estilo de jogo do profissional, aquele toque de bola. Então, se no esporte hoje tem um processo semelhante a esse, ou se não vai muito por essa linha? Hoje, já falei em alguns momentos que a gente está buscando cada vez mais documentar tudo, né? Transformar tudo em documento. E algo que a gente tem debatido muito é exatamente sobre isso, sobre o DNA do esporte. O que é ser esporte? Como os grandes times do esporte jogavam, como o time de 87 jogou, como o time de 2008 jogou, e como vários outros times aí que vimos jogou. E a gente tem um entendimento, né, em linhas gerais, que temos que ser um time com a defesa sempre sólida, né? A gente tem que ser um time que, principalmente em nossa casa, não abdica de jogar. Dentro da Ilha do Retiro, dentro de Recife, ninguém pode tomar o domínio do jogo, senão o esporte. A gente tem um entendimento de jogo, a gente tem buscado trazer ainda mais, de forma mais direta, o que é o atleta, posição por posição do esporte. Então, poxa, o goleiro do esporte, como ele tem que ser, como ele era. Os grandes goleiros do esporte, quem foram, como eles atuavam. Os grandes laterais do esporte, quem foram, como eles atuavam. Os grandes zagueiros do esporte, quais eram suas características. E isso posição por posição. Então, dentro, né, da base, a gente busca sempre esse DNA, e aí, como bem já pontuado, o Sub-17, que dentro de Recife não abriu para ninguém, podemos dizer assim. Veio o América, veio o Cruzeiro, veio o Corinthians, veio o Palmeiras, e a gente não abriu mão, né, de jogar. E aí você vai dizer assim, JP, o Sub-15, o Sub-14, o Sub-13, vão jogar da mesma forma do Sub-17, que já joga igual ao Sub-20, que já joga igual ao profissional? Veja, hoje, dentro da estrutura profissional, né, a gente já tem alguns... É tudo muito de contexto, né? Então, dentro do profissional, às vezes a gente tem uma ideia de o esporte tem que jogar assim, X, Y, Z, mas em um ano a gente tem como treinador Eduardo Batista, em outro Guto, em outro Jair, em outro Florentin. E aí a gente já citei 4 treinadores de 4 escolas diferentes, que jogam de 4 formas diferentes, que tem 4 características de lateral diferentes, cada um prefere do seu jeito. E isso hoje, em cima, é um pouco mais aberto, muito por conta de contexto, né? Às vezes, poxa, você está numa Série A e precisa ser um pouco mais reativo, né, para não sofrer tantos gols e fazer os 45 pontos, mas aí quando está na Série B, você precisa se lançar mais, ser mais ousado, né? Então, o esporte busca ainda encontrar a chave principal de colocar o seu DNA em prática, né? De não abrir mão disso, mas às vezes é difícil, porque financeiramente há um abismo, a gente sabe, né? Entre os times ali do centro-sul, sudeste. A gente sabe que esses times hoje têm 3 elencos, às vezes, que seriam titulares em vários outros clubes, né, de várias outras realidades. E aí dificulta um pouco mais disso vir lá de cima, porque de lá de cima está aberto. A gente está em 2022, é um ano de eleição, né, e aí a gente tem Yuri Romão como presidente, Carreiras como vice de futebol, e dependendo de como for o ano, vai vir a eleição no final do ano, e vem outro presidente com outra visão, outra diretoria de futebol com outra visão, e aí muda o treinador, muda os atletas, muda a forma de jogar, né? Então, às vezes, nem lá em cima a gente tem isso de uma forma fechadinha. Lógico que a gente busca, né? Lógico que o ideal de todo time é encontrar um Abel Ferreira, como o Palmeiras encontrou, um cara que vai fazer um trabalho de 4 anos e vai influenciar nas categorias de base, e vai influenciar em todo o modelo de jogo,
né, e vai remeter a algo lá da academia, né, de décadas e décadas atrás, mas dentro, né, e aí voltando para a base, a gente tem formulado cada vez mais esse documento, e aí todo mundo que chega é apresentado a isso. Lógico que ele ainda está num processo, né, formativo, né, junto com todas as categorias, né, junto com muita gente envolvida, muita gente pesquisando, muita gente indo atrás, né, e muita gente, poxa, hoje, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar num cara que jogue no esporte, ou a gente tem que pensar num cara que vai pisar no esporte e ser vendido? Ah, mas vai ser vendido para onde? Porque a Espanha compra um atleta, a Inglaterra compra outro, a Arábia compra outro, e o Japão compra outro, e o Brasil compra outro, e o que é que a gente quer? Então, esse debate tem acontecido diariamente, né, para a gente buscar sempre um equilíbrio, mas, acima de tudo, buscar o DNA do esporte. Um DNA que não pode abrir mão, né, de jogar bola, um DNA que é um atleta de força, é um atleta de resistência, é um lateral que vai dar carrinho, mas vai levantar desse carrinho, vai levar a bola até a linha de fundo, vai acertar um cruzamento, e vai dar uma assistência ali. Então tem que ser esse cara com resistência, tem que ser esse cara que tenha consciência defensiva, mas tem que ser esse cara também que tenha a qualidade de ir no fundo e dar um passe. Né? Não é só cruzar de qualquer lado. É levantar a cabeça e olhar, poxa, dentro da área ali eu tenho 3 contra 2, eu tenho 3 atacantes contra 2 zagueiros. Então eu tenho uma situação interessante aqui de um cruzamento. Ou não, nesse momento aqui eu tenho 2 contra 1. Eu tenho 2 zagueiros e somente um atacante. Então talvez não tenha tanta necessidade de eu fazer esse cruzamento. Deixa eu voltar um pouco mais esse jogo, trabalhar, construir, chegar ali na área com mais qualidade. Então o que a gente busca hoje é formar esse atleta moderno. Porque a gente entende que esse atleta moderno, esse atleta que o futebol hoje pede, são os atletas que vimos, né, e trouxe sempre grandes alegrias para o esporte. JP acabou de citar Dutra e Russo. Foi exatamente esses dois que vieram na minha cabeça. Aquela dupla de Quando lateral. ele falou do lateral, as características. Pensei logo também. Era esses dois. E, inclusive, está todo dia lá com a gente, né? Tem um filho, o filho de Dutra joga lá na base, também lateral esquerdo. E está sempre por lá, um cara muito bom, tranquilo. Não é um cara que tenta interferir no trabalho de ninguém, muito pelo contrário, tem toda a abertura para você conversar. Né? Então, assim, são esses caras. E aí você vê, né? Um ídolo, né? E hoje tem esse perfil, como sempre teve enquanto atleta, né? De ser um cara de grupo, um cara gente boa, um cara que tenta sempre agregar. E é esse tipo de atleta que a gente quer buscar formar dentro e fora, né, das 4 linhas. Pegando esse gancho que tu falaste, JP, de ídolos, existe alguma, não sei se preocupação, mas algum interesse do esporte de mostrar os garotos que chegam, os que passaram aqui já, porra, mostrar um menino de, pô, eu tenho 34, um boy de 20, um boy que nasceu ali em 95, um boy 98, ele não viu o Jackson, não viu o Nildo, não viu o Adriano, não viu o Leonardo. Então existe essa preocupação de passar para esses meninos, ó, goleiro. Existe o Magrão, obviamente, mas pô, existe o Bosco era um monstro. Lateral, porra, tinha Russo. O Sport teve aquela 98, 99, 2000, a gente teve convocado, pô, Leonardo, Russo, Bosco, Leomar, enfim. Nildo foi Jackson, Nildo chegou a ser sondado para a seleção e tal. Então, assim, teve muito cara bom. Existe essa preocupação de mostrar aos meninos a história do clube. De, ó, existiu gente aqui muito boa já. Não são só os de ultimamente, não. Cada vez mais a gente tem olhado para isso também, né? Exatamente por essa visão que eu já tenho falado aqui de formar, né, documentos e formar o DNA do esporte, de quem foi o atleta do esporte. E aí essa ideia de dizer para o cara, ó, o atleta do esporte faz X, Y, Z. E aí não é só dizer, é mostrar para ele também. Olha quem foi o atleta aqui do esporte. Olha quem foi esse atleta aqui. Né? Então, assim que a gente tiver, e aí espero que o mais rápido possível, né, já está bem encaminhado, assim que todos esses documentos estiverem prontos, né, a gente vai estar podendo colocar mais ainda em prática, digamos assim, com o trabalho de vídeo dos analistas. Né? Eu tenho, junto com os analistas de cada categoria, eu tenho buscado, dentro de quando vamos trazer, poxa, hoje vamos falar aqui um pouco de organização ofensiva, a gente vai falar de chegar na área, pisar na área com muitos homens, né? Sempre que a gente chegar na área, a gente tem ali 4, 5 na hora de finalizar. Poxa, vou trazer um vídeo do Manchester City, um vídeo do Liverpool, um vídeo do Real Madrid. Ok, é massa.
Mas eu tenho sempre a preocupação de, antes de trazer um vídeo do Manchester City, um vídeo do Real Madrid, que isso aí, lógico, são os times que faz, né, que vão executar isso da melhor forma possível, mas dentro do esporte a gente também já fez isso. Então, poxa, uma bola parada forte, que é a bola parada mais forte do que aquele time de 2008, ou o próprio Juba. Né? Poxa, vamos trabalhar os bola parada, olha como o Juba faz. E é um cara que veio daqui, que está pisando, que treinou nesse mesmo campo que vocês. Né? Então, assim, poxa, De Bruyne faz? Lógico, claro que faz, mas a gente também tem gente aqui que faz. O time comandado por Guardiola é lindo a transição defensiva, ou perde pressiona? Poxa, mas olha esse sub-17 aqui da gente também, como se organiza, como sobe pressão e como também faz. Então, trazer isso para dentro da realidade, principalmente das categorias mais baixas, né, dos meninos mais novos, né, trazer eles para não só para dizer assim, poxa, olha o que você tem que fazer no futuro, olha o que você tem que chegar, olha o que você pode ser, mas dizer, olha o que a gente já faz aqui na casa, e olha o que você também pode fazer, e olha o que a gente quer que você faça. Até para que os atletas já da cidade comprem a ideia da comissão, comprem a ideia do clube, comprem a ideia dos treinadores, né, e se conscientizem de que aqui também, né, e estando aqui, eles vão poder atingir esse alto patamar, esse alto nível do atleta de futebol hoje. Eu acho que o time de 2000 devia ter um vídeo institucional do esporte. Chegou, vem cá, assiste. Justamente isso. Perfeito, olha isso aqui. O time de 2000 é uma aula prática, assim, né? O Sport 2000, o Sturden, Russo, Bosco, Dutra, Leonardo, todas as posições do Sporting são exemplos. Escala o time, Dudu, escala o time. Bosco, Russo, Dutra, Leomar, Sidney, Não, Nildo. Tem zagueiro não. Nildo, Adriano, Ataílson e... Bosco, Russo, Sandro Blum, Erlon, Sandro Dutra, Blum, Léo Sidney, eu pulei os zagueiros, Leonardo, Thaílson. Eu pulei os zagueiros, foi mal. É isso. Vamos seguir depois do saudosismo. Fernando, chega para mais uma. É só complementar, né? Só complementar o que vocês estavam falando aí. Se não quer relembrar o time de 2000, a gente pode pegar um bem recente, né? Recente, entre aspas, o próprio Joelinton mesmo, né? Joelinton fez gol pra caramba na base, foi bem mais ou menos, né? No profissional. E vai para a Europa, né? Garoto que é garoto, vê o brilhantismo da palavra Europa. Então, é uma boa citação. Joelinton passou por aqui, jogou por aqui. Então, se não quer lembrar tanto, voltar tanto no passado, tem o próprio Joelinton aí para falar. Quem sabe mais na frente o Mikael, o Gustavo, e que venham mais, né? É isso. Eu vou aproveitar esse gancho de Fernando comentou agora para trazer uma pergunta que a gente ia trazer mais na frente, a gente tinha guardado ela, mas Fernando citou Joelinton, eu vou trazer logo, que é a questão da... Como é que se encontra numa categoria de base um menino? Chega um menino lá, um pirraia de, sei lá, 10, 11, 12 anos, 13, e vai se formando um menino. Se existe limite para como é que você encontra primeiro a posição desse menino em campo? Você, olha, o menino é destro ou canhoto? Porque na minha cabeça, o pirraia chega lá, joga de quê, boy? Atacante. O pirraia gosta de fazer gol. Então ninguém quer ser goleiro, ninguém quer ser zagueiro, quer ser atacante. Então como é que você pega um menino desse e fala, pô, vai ver só, você quer ser atacante, beleza, mas ó, tua característica, tu poderia ser um grande volante, um grande zagueiro. A gente tem algumas histórias dessa do Val, que era meia, e agora eu lembrei disso por conta de Joelinton, né, que foi como centroavante e agora virou um dos melhores volantes da Inglaterra. Então, assim, como é que se encontra isso? O que se leva mais em conta, Jota, na base? Se é, por, sei lá, a parte física do menino, a parte técnica, como é que ele domina a bola, destro, canhoto, se leva em conta o estilo que aquele time da base está jogando. O Sub-13 joga de um jeito, o Sub-15 joga de outro. Então, se leva-se em consideração ou o jogador fica acima do estilo do time. Não, esse menino aqui é meia, vai ser o camisa 10 central, independente do estilo de jogo do time. E se o futebol que se joga hoje no profissional é muito repetido na base, e isso acaba influenciando na formação do menino. Hoje é, sei lá, basicamente 4-2-3-1, quase todo mundo está jogando assim, né? Virou moda isso. Antigamente era 4-4-2, passou a época do 3-5-2. Se vocês na base levam isso tudo em consideração para mostrar um menino. Então, eu cito aqui, como o Fernando citou, Joelinton,
E Juba também, que é um cara que era lateral, subiu como ponta, hoje em dia seria um meia esquerda, digamos. Era mais um ala, né, Hugo? Isso. Juba era mais um ala no time de 2014, se não me falha a memória. Jogava no 3-5-2 e Juba jogava muito mais na ala do que próprio mesmo na lateral esquerda. Não, pô, Juba não tava em 14, não. Pô. É, Juba, Não, fácil, perdi a memória, perdi a Fala- memória. Perdi a lembrar memória do ano, É. mas no time que tinha a Ale Santos, a Ale Santos jogava na zaga, acho que era 2016 por aí. Não lembro o ano, me perdoe por eu acho isso. que o Juba já chegou mais recente no Sport, porque ele veio do Serra Talhada, eu acho. Acho que mais recente, acho que ele chega a 2019. Mas enfim. mas isso aí Mas foi isso. Chegou. Juba, na verdade, já era meia, aí virou lateral, né? Veio para o Sport, e aí foi vencendo e foi voltando, né, para a sua posição de origem, digamos assim. Mas enfim. É isso. É saber exatamente isso. O que é que como vocês levam em consideração para pegar um menino e fez, boy, tu é volante, tu é zagueiro, tu é meia, e convencer ele disso, que ele, tu vai ser melhor, porque eu acho que é difícil pegar um pirraia de 14 anos e que quer fazer gol, dizer que ele é melhor de lateral direito. Convencer esse menino a jogar ali, sabe? Não é um trabalho fácil. O primeiro, eu acho que parte da comissão técnica ter a qualidade de identificar características, né? Porque hoje a gente vive num mundo, a gente acompanha um futebol em que um menino de 10 anos ele já tem um empresário ali por trás, ele já tem a família, né, criando expectativa, e ele já tem todo mundo dizendo que ele joga muita bola e que ele tem que fazer gol, ou que não, ele já é um zagueiro de alto nível. Então, a gente normalmente, quando recebe o atleta, seja de captação, seja de uma indicação, independente do meio que seja, a gente normalmente recebe assim, esse aqui é Fernando Júnior, ele é sub-14 e ele é lateral esquerdo. Poxa, mas às vezes no sub-14 ele vivencia lateral, mas quando chega ali no 20, aquele menino não desenvolveu fisicamente e não chegou a uma estatura que a gente imaginava. Hoje, um lateral com 1,70 já tem muitas dificuldades no profissional. Então, poxa, vai, né, de toda a estrutura que você vai ter, né, hoje, cada vez mais cedo você conseguir identificar aspectos de maturação, né, de estatura predita, né, de você, poxa, eu tenho esse menino aqui que eu estou trabalhando ele como lateral, mas eu sei que ele não vai bater 1,80. Então, talvez seja um caso de já transformar esse cara em um ala esquerda, em um ponto esquerda, em um meia. Ou o contrário, poxa, eu tenho esse volante aqui, né, que tem uma qualidade, mas talvez eu estou numa deficiência de zagueiro e dá para transformar esse cara em zagueiro. Esse cara já tem uma estatura, né, um pouco mais avantajada para a idade, é um pouco mais maturado, né, mas ainda assim vai chegar ali na frente, vai ter uma boa estatura para jogar no profissional como zagueiro. Poxa, deixa eu experimentar esse cara aqui. E aí, dentro do trabalho de base hoje do esporte, né, todos os nossos atletas, né, eu já mencionei que aqui em algumas categorias a gente gosta de trabalhar com 3 atletas por posição, mas todos os atletas precisam atuar em 3 posições. Então, no meu documento de controle de elenco que eu tenho assim, jogador 1, Arthur, tal. Vamos dizer, ali a ordem alfabética. Arthur, idade tal, data de nascimento tal. Posição 1. Posição 1 de Arthur é lateral esquerdo. Posição 2. Posição 2 de Arthur é um volante, segundo volante ali. Posição 3. Poxa, pode ser um ala, dependendo, pode ser um cara um pouco mais defensivo, pode ser um zagueiro, né? E isso tudo vai do trabalho diário da gente conseguir convencer o atleta, né? Conseguir fazer aquele atleta entender que, poxa, talvez aqui você não tenha tanta projeção. Poxa, talvez você quer ser um meia, um camisa 10, mas talvez para o esporte, talvez você não tenha o perfil do atleta do esporte, do camisa 10 que o esporte quer. Mas você tem o perfil do camisa 8. Então, vem experimentar aqui, vem ser estimulado aqui nessa posição, vem ter essa experiência aqui. Né? Todos os atletas estão cientes que
precisam jogar em mais de uma posição. Para o esporte, para o futebol hoje como um todo. E aí vai também de cada atleta. Eu posso citar, por exemplo, um caso de... No próprio Sub-14, recebemos um atleta que era um lateral direito, né? Chegou como lateral, já vinha jogando como lateral, chegou, passou a primeira semana de avaliação e, poxa, para o perfil do esporte, o que o esporte entende como lateral direito, esse cara aqui hoje não dá. Ia ser dispensado. E aí eu disse, poxa, vamos tentar ele como zagueiro? Vamos testar esse cara aqui como zagueiro? E aí chegamos, conversamos com ele, né? Como lateral, a gente, né? Você estaria ali como quarta opção, e como trabalhamos com 3, você, porventura, viria a ser dispensado, mas queremos trabalhar com você como zagueiro. Estamos numa necessidade, né? Temos poucos no elenco e você pode se encaixar. Então, trabalhamos ali a primeira, a segunda, a terceira semana, veio uma competição, o atleta foi com a gente para a competição, desempenhou bem como zagueiro, e quando voltou da competição, o atleta disse, professor, eu não quero ser zagueiro, não. Quero continuar como lateral. Quero jogar como lateral, quero treinar como lateral, quero ser estimulado como lateral. E a gente só, mas para lateral, talvez aqui no esporte você não consiga esse espaço. A gente já tem 3 que hoje vemos que está acima de você, a nossa interpretação é essa, e queremos te dar uma chance, queremos trabalhar, porque entendemos que pode ser melhor para você e melhor para a gente também nesse momento, trabalhar você como zagueiro. Aí o atleta disse, não quero ser somente lateral, e aí acabou vindo a ser dispensado. Mas da mesma forma que esse caso o atleta não quis, muitos e muitos outros, acho que toda semana eu posso dizer assim que a gente trabalha, né, com atletas mudando de posição. Às vezes a gente sabe que aquele cara não vai ficar ali em definitivo, mas aquele cara tem que ser estimulado para aquilo. O Sub-14, né, que eu fiz parte ano passado como auxiliar, com os mesmos 11 jogadores, a gente poderia jogar em diferentes sistemas táticos. Às vezes, num pré-jogo, estava conversando ali com um diretor que dizia, poxa, hoje a gente vai para esse jogo aqui, qual é a escalação da gente? E aí eu dizia, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São esses 11 em campo. E aí o diretor, sim, mas a gente vai jogar como? Porque com esses 11 aí eu já vi 4-4-2, eu já vi 4-3-3, eu já vi 3-5-2. Né? Então, eu acredito que hoje, para o futebol, a gente não deve, não pode estar se apegando tanto à plataforma, a sistema tático, a posição X ou Y. Hoje a gente tem que estar falando um pouco mais de função. Né? O que é que eu quero que esse atleta execute hoje em campo? O que é que eu quero dentro dessa dinâmica, dentro desse jogo, dentro do que o adversário vai oferecer, a gente pode responder com 3-5-2, ou a gente pode responder com 4-3-3, ou a gente pode responder com 4-4-2. E aí os atletas precisam estar sempre aptos e sempre dispostos, né, a exatamente entender isso no dia a dia, e isso vem logicamente como trabalho no dia a dia. Esses caras só jogam em múltiplos sistemas, porque no dia a dia a gente estimula esses caras em múltiplos sistemas, né, para que na competição, nos jogos, eles possam responder de acordo com o que o jogo manda. E aí hoje, em alguns momentos, o atleta, eu vou ali no treino, poxa, puxo aqui esses 10 para formar um time, e aí o cara diz, professor, hoje eu sou o quê? Eu estou na lateral, é porque tem 2 laterais direito em campo. E aí? Você não joga em outra posição, você não joga na frente? Poxa, começa tu na lateral e começa ele ali na ponta, mas vocês têm a liberdade de trocar. Em uma que tu for no fundo, o volante fecha e o ponta vem pelo meio. E aí a gente já teve essa troca de posição sem ter troca de plataforma. Ou numa saída o volante baixa e aí a gente já tem uma saída com 3 no momento em que a gente aparentemente estava no 4-4-2. Né? Então acredito, e dentro do dia a dia, né, a gente estimula esses atletas para que eles possam saber e responder tudo que o jogo manda. Porque quando o jogo começa, quando a bola rola, a teoria de João Pedro, a teoria de Hugo, a teoria de Lucas, a teoria de Fernando é uma. Mas quando a bola rola, que o jogo acontece, que sai um gol cedo, que leva um gol cedo, que tem uma expulsão, você precisa estar pronto para todos os cenários. E aí, dentro do dia a dia, dentro das semanas de treino, a gente estimula esses atletas para que eles estejam prontos para tudo isso. João,
Só aguce minha curiosidade que você falou aí do garoto que foi dispensado. Já houve casos, não sei se você pode responder ou não, mas já houve casos de acontecer a mesma situação, vocês darem uma última cartada para esse jovem, ele simplesmente arrebenta e começa a crescer? Já, também. Não é uma ciência exata o futebol, né? Às vezes o cara tá ali numa semana que, poxa, os pais brigaram e estão se separando e a gente não sabe, e o cara vem numa semana muito ruim, tá treinando muito mal e a gente, poxa, já tá quase entrando ali na lista de dispensa, mas vamos segurar mais um pouquinho, vamos segurar mais um pouquinho. Ou o atleta mudou de posição e de início não está entendendo, não está sabendo como é, né? Não está conseguindo executar muito bem. Mas a gente insiste mais um pouquinho. E quando já está chegando nos momentos finais, ele vem em um treino e treina muito bem e faz um jogo muito bom e ganha mais tempo. E aí, dentro desse tempo, porque dentro desse processo de alto rendimento, né, o atleta precisa estar sempre performando. Mas o que não pode acontecer é, poxa, eu estou com esse atleta aqui há 2 anos. E aí, por isso é importante você estar documentando tudo isso. Poxa, esse cara veio comigo no Sub-13 e jogava muito. Esse cara vinha comigo no Sub-14 e jogava muito. Esse cara aqui chegou no Sub-15 e fez um mês aqui, foi para uma competição muito abaixo. Poxa, eu já tenho que dispensar esse cara? Eu já venho de 2 anos com trabalho diário, com jogo, com boas respostas. Poxa, vamos ter um pouquinho mais de calma? A gente está aqui na formação. Vamos entender o que é que esse cara está passando, vamos entender se esse problema é só dentro de campo e, poxa, talvez o cara conseguia se impor ali no Sub-13, no Sub-14 como um volante, batia de uma área a outra, chegava, finalizava, porque ele tinha um pouco mais de força, já era um pouco mais maturado, e aí chega no Sub-15, no Sub-17, que isso iguala, e ele começa a, poxa, esse cara já não consegue ir mais de uma área a outra, né? Poxa, mas talvez ele seja um cara aqui que vá distribuir um pouco mais o jogo vindo mais de trás. Esse cara tem uma visão de jogo mais apurada. Esse cara tem um passe longo interessante. Então tem um pouco mais de calma. E aí é por isso que hoje eu tenho batido numa tecla que, por exemplo, lá no Sub-14, né, a gente faz a programação semanal, e aí a gente tem a programação geral, né, que vai contemplar todos os aspectos, mas a gente cobra hoje que o preparador físico entregue a programação da preparação física, o preparador de goleiro entregue a programação da preparação dos goleiros, o auxiliar técnico ali junto com o analista faça uma programação de treinos técnicos específicos por posição, né, para além do treino tático coletivo, mas trabalhar posição por posição. Isso todo domingo, né? A semana vai começar ali na segunda, no domingo todo mundo já entrega a sua programação. E aí na sexta-feira ou no sábado, no domingo que a semana finalizar, poxa, me dá um relatório de como foi essa semana. Tu programou para segunda-feira fazer um treino de força com tática focada em organização defensiva e dentro do específico fazer um trabalho com os zagueiros. E aí, deu certo? O que é que aconteceu nessa semana? Poxa, nessa semana meus zagueiros estavam um pouco abaixo, então eu não consegui alcançar 100%, eu consegui alcançar somente 70%. Mas por quê? Por X, Y, Z, faltou esse material, ou o atleta, a gente vem no momento de, né, a pandemia ainda não acabou, então se um atleta pega uma gripe, pega uma Covid, é muito provável que 2, 3 do elenco vão pegar também, ou até mais. Então, poxa, eu programo para essa semana trabalhar com os zagueiros. Mas eu tenho ali 2 zagueiros que estão morando junto, né? Estão morando ali 2, 3 zagueiros que estão morando no mesmo quarto. E naquela semana o cara simplesmente estava com uma gripe, né? E ali dentro do mesmo quarto a possibilidade de contaminação é grande. Então, essa semana, se eu programei um trabalho mais específico pensando nos meus 6, 7 zagueiros que eu tenho, mas eu só tive 3 naquela semana. Então, a gente adapta, né, logicamente, mas tem que saber que, poxa, não consegui a semana exatamente como queria. A semana não foi exatamente como eu queria. Então, vamos trabalhar um pouco mais de tempo. Vamos olhar isso um pouco mais. E aí, dentro desse processo de documentação, a gente tem tudo isso. Tem a programação semanal no início da semana. No final da semana, a gente tem um relatório de como foi aquela semana, do que fez, por que fez, ou o que e por que não deu certo ou deu certo.
E aí eu, né, e estou levando para os outros analistas, a gente filmar pelo menos um exercício de cada. Poxa, a preparação física, como foi? Hoje foi na academia, hoje foi no campo. Então eu vou fazer um videozinho aqui curto, de 1 minuto, 2 minutos. Poxa, na segunda-feira eu quis trabalhar a organização ofensiva. Qual foi o exercício que eu fiz? Porque por mais do que a gente traga o que fazer, é muito importante a gente estar fazendo agora o como fazer. Então, poxa, eu trabalhei a organização ofensiva, foquei na penetração, na ultrapassagem, e aí eu fiz esse exercício, fiz esse outro exercício aqui. E aí lá no Drive, né, lá no software, a gente vai estar anexando isso. Poxa, amanhã JP sai, JP saiu. Mas o esporte fica. Os processos do esporte ficam. Otávio saiu como treinador e veio... Agora, Fernando aí assumiu como treinador do Sub-17 do esporte. E aí é um novo trabalho? Não. O trabalho do esporte estava sendo dessa forma, né? Então, lógico, o Fernando vai ter a liberdade dele executar, né, as convicções dele. Mas é uma convicção guiada. É uma convicção dentro do processo de, poxa, vai mudar tal coisa, ó, a gente fazia daquela forma, não deu tão certo, vamos fazer dessa outra agora? E isso tudo ter documentado, para não ficar somente no eu acho, ou eu queria fazer tal coisa, ou eu fiz tal coisa, ou dizer que fez e na verdade não fez. Então, toda essa documentação que a gente tem batido muito nessa tecla, e inclusive eu tenho falado muito de tudo isso aqui nesse próprio podcast, vai servir tudo para isso. Serve para o esporte estar cobertado. Poxa, o esporte dispensou um menino hoje e lá na frente esse menino estourou no América Mineiro. Pô, tá comendo a bola e aí vem. Mas estava aqui no esporte e foi dispensado. Mas foi dispensado por quê? Vamos ver aqui os relatórios. Vamos ver o relatório aqui da parte física, vamos ver o relatório da parte tática, vamos ver o relatório da parte técnica, o relatório comportamental. Vamos ver se no dia a dia como era a conduta desse menino. Né? E aí o próprio esporte fica cobertado para todas as situações. Não é só João Pedro, não é só o treinador X, o analista Y, o esporte está cobertado. Né? O esporte está ciente de tudo que está acontecendo, de todos os processos que estão sendo colocados em prática ali no dia a dia. Boa, boa. Dudu, tua vez.